Você aí que acha que a gente está falando grego, chega mais que hoje eu vou explicar o que é rendimento. E ó, o Sami vai até usar um pouquinho de matemática, mas juro que você vai entender direitinho. E nessa semana, a tragédia de Brumadinho completa um ano. Vamos ver as ações da Vale, como estão se comportando ou como se comportaram de lá para cá. E no quadro Indo a Fundo, vamos navegar pelos fundos multimercados. E você já sabe que o Invest News está em todas as plataformas, no Spotify, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Segue a gente e não esqueça de entrar no nosso site investnews.com.br. Oi galera, sejam bem-vindos. E hoje, Sami, a pauta veio de uma amiga minha. Amiga, é a pauta nepotista. Quase isso. Ela pediu pra não ter o nome revelado, mas deixou a gente rodar o Fala áudio. só a primeira letra. Será? A primeira letra, pô. Começa com F. F Menti. é Fabina. Eu menti. Não? Então tá bom, vai. Vai, vamos O lá. que tem? Tem áudio, é isso? Tem o áudio Bota no dela. ar. Vamos ouvir. Eu tenho visto alguns vídeos do teu canal e eu tô muito interessada em começar a investir. Mas eu não entendo como funcionam os rendimentos. Eu não entendo como seria melhor aplicar, eu não entendo como é o andamento, o que rende mais, o que rende menos, onde eu podia colocar esse dinheiro. Tem algum vídeo, vocês já fizeram algum vídeo para pessoas completamente leigas como eu? Pois é, teve até um pi, porque ela falou palavras que não são apropriadas para um programa de garbo e elegância, como o cafeína. Mas, lembrando que foi uma conversa informal, então a gente pode saber o tipo de vocabulário que você usa com as suas amigas, Priscila. Você quer que eu fale palavrão aqui? Não, tá, eu não falo nem melhor. aqui nem fora. Então vamos deixar quieta. Mas ó, só sei que ela mandou essa mensagem. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que a gente tá falando meio grego aqui no cafeína? Você tá será meio que, sem voz, né, hoje? Eu tô um pouco sem voz. Você ficou cantando crioulo na balada? E aí fiquei sem voz. Ficou mas sem fato voz. fato é que a gente tá respondendo. A minha amiga começa com F. É mentira que começa com F, mas vou falar que começa com F. E a gente vai responder aqui com uma arte que a gente preparou aqui no nosso telão. Com muito carinho, e você não precisa ser amiga da Pri, ou pode ser uma amiga virtual ou amigo, mande pra gente áudios, vídeos, comentários, perguntas que respondemos. E aí você tava falando dessa arte, né, Pri? Exatamente. Então aqui o que é o rendimento? O que é o rendimento? Daí a gente tem valor inicial, que é quanto a pessoa aplica, R$100. Valor em um ano, dá 110, então rendimento bruto 10. Só que, Sam, eu já vou passar a bola pra você já explicar aí do teu jeitinho, só que eu prometi que a matemática todo mundo ia entender. Boa. Aqui você está supondo que os juros é 10%, então de 100 vai para 110, você ganhou R$10 de juros ou rendimento bruto. Mas por que bruto? Porque na vida só tem duas certezas, a morte e impostos. Então temos que descontar os impostos. No caso de um ano, né? Um ano e um dia, a gente põe 17,5% de imposto. 17,5% sobre 10, que foi o total do juro, a gente tem 1,75. Aí 10 menos 1,75, o PRI de cabeça, temos 8,25. Portanto, a pessoa investe 100 e retira 108,25 líquido. Vou te fazer uma pergunta improvisar aqui. Como você explicar para um bebê do teu filho, pro Luquinha, meu filho não é o que é rendimento? Rendimento é o prêmio que você ganha por deixar seu dinheiro investido. Todo mundo quer gastar. Então, quem gasta o que não tem que pagar uma multa, que são os juros. Mas quem não gasta o que tem, ganha esse prêmio. Então, o rendimento é esse prêmio. E quando a pessoa toma emprestado, tem mais risco, ela te paga mais. Quando tem menos risco, te paga menos. Não sei se ele... Luquinha ia entender isso? Não sei. Eu acho que ele ia querer pular em cima de mim, porque ele é uma criança muito carinhosa e alegre. Um amor, fofo. Vamos pro próximo telão, então, que a gente vai mostrar aqui o rendimento como um percentual do CDI. Que é muito comum, né? Pois é, a gente falou ontem do CDI já, que é um parâmetro, um benchmark, um índice de referência para renda fixa. Aí a gente tem aqui, então, o CDI em 2019 ficou em 5,97%. Vamos lembrar que o CDI fica muito próximo da taxa básica de juros da economia, Selic. E aí, o que a gente fez? A gente colocou como normalmente as instituições financeiras colocam. Ali, quando tem, por exemplo, um CDB, uma LC e uma LCR, eles colocam que você vai ganhar, por exemplo, 90% do CDI.
Aí, Sam, explica então pra gente essa conta. 90% é 0,9 vezes 5,97. Acho que foi a Priscila que fez a conta. 0,9 vezes 5,97 dá 5,36. Então, esse é um rendimento em percentual. O seu retorno bruto, antes de imposto, foi 5,36%. Aí, como tudo na vida, como é o caso do outro, tem imposto. Aplica o mesmo imposto, se é um ano, 17,5%, e aí fica 4,42. Veja, o CDI é 5,97, você ganhou 90%, ficou com 4,42. Mas temos que lembrar que na Easy Invest você tem vários, a maior parte dos CDBs pagam muito mais que 90% de CDI. Então você tem CDBs de 120, 125, você já olhou o aplicativo, vai lá abaixo que tem muitos CDBs. Aqui é só um exemplo numérico para facilitar não só a vida da sua amiga, como dos nossos queridos seguidores, espectadores e ouvintes, porque estamos também no Spotify. Muito bom, então tá aí para vocês os rendimentos, né? Depois a gente também tem que colocar o rendimento real, né, Sami? Mais pra frente. Aí Uma isso é um outra líquido. história. Real é o que ultrapassa a inflação. Mas isso é dia, vai ter um dia aí para isso, a gente vai pedir fazendo pro pessoal contas, mandar os áudios. os áudios, Se vídeos. vocês quiserem saber o que é o rendimento real, Isso. mandem áudios pra gente, que aí a gente, se vocês mandarem, só se vocês mandarem, a gente explica. Exatamente. Você pede e a gente obedece. Chegou a hora de ir para nossa redação falar com a nossa editora Thaís Laporta sobre o que há de novo no nosso site, que é o investnews.com.br. Vamos chamar a Thaís aqui. Bom dia, pessoal do Cafeína. E nesse sábado completa um ano do desastre de Brumadinho. Ainda está bastante fresco na memória. O rompimento da barragem da Vale deixou centenas de mortos e causou danos sociais e ambientais sem precedentes. Mas e agora? Como é que está a situação da Vale? Ela conseguiu lidar com o desastre? Como os investidores enxergam a empresa? Eu conversei com especialistas e eles disseram que na parte financeira a empresa vai muito bem, obrigada. Por exemplo, ela conseguiu recuperar todo o valor de mercado que ela tinha perdido depois do desastre, cerca de 60 bilhões de reais. Ou seja, as ações da empresa voltaram a subir. Mas isso aconteceu nem tanto por mérito da mineradora, e sim porque o preço do minério de ferro subiu. Isso ajudou a Vale a também voltar a lucrar no ano passado. Ela teve um lucro no terceiro trimestre de 6,4 bilhões de reais. Com esse resultado, os investidores ficaram de receber 7,4 bilhões de reais em juros sobre capital próprio, que é a parte do lucro que a empresa distribui para eles. Esse valor é um pouco acima do que a empresa espera pagar em indenizações e reparações às vítimas no ano de 2019, o equivalente a 1,6 bilhão de dólares, que hoje dá algo em torno de 6,7 bilhões de reais. Mesmo com esses números, a Vale ainda está longe de recuperar a sua imagem, que foi manchada com o desastre, E vai ser muito difícil virar essa página por completo, segundo os especialistas. Mais detalhes sobre o acidente da Vale você encontra no investnews.com.br e também nas redes sociais. Confere lá. Então não esqueçam, olhem lá o nosso site, investnews.com.br. Várias matérias muito boas, né, Sami? Todos os dias o pessoal lê. Não são e não boas. só assistir nossos vídeos, Pra também acompanhar. Não são boas, são maravilhosas as É matérias. E o que temos hoje? Agora é a hora que eu gosto, que você gosta também. Aliás, a gente gosta de todas as horas, tá ficando Exatamente. até repetitivo, Que eu fico falando que eu gosto das horas, tá? Porque tem horas que você não gosta, é isso? Tem algumas que eu gosto um pouco menos, né, Diga. Sami? Quando você fala dos seus gadgets. Hoje tem fluido magnético, mas tudo bem, vamos lá. Eu fico um pouco tensa, Porque os Vai que gadgets quebra. e tal. Mas e agora chegou a hora, então, do quadro Indo a Fundo. Bom, já que a gente vai falar de fundos, a gente vai chamar um vídeo novo do Investflix, que é um mito ou verdade sobre os fundos. O Sami, no seu melhor desempenho ali no Investflix. Aliás, vocês já foram lá no Investflix? Que é o outro canal, Tem chamadas no site, tem também um canal aí no YouTube. Digita aí Investflix, materiais, conteúdos novos. Terças e quintas ou segundas Terças e quintas? e quintas. Terças e quintas. Ponto para a Priscila, porque eu estava ficando confuso. Mas vamos Isso rodar mesmo. o vídeo. Vídeo novo de ontem, vamos ver. Um fundo multimercado deve investir pelo menos 40% do seu capital em renda variável. É mito. Multimercado é para aquele gestor livre
independente, que é vida louca. O gestor multimercado pode pôr em ações, em câmbio, em derivativos, em renda fixa, ele pode fazer o que ele bem entender. Quase isso, tem um regulamento do fundo, mas ele pode acessar vários mercados. Portanto, se você, meu querido espectador, falou que é um mito, você acertou. Como os fundos multimercados podem investir em qualquer tipo de ativo, de títulos públicos a ações, eles costumam ser mais arriscados do que os fundos de renda fixa. Verdade. Por quê? Renda fixa não quer dizer baixo risco. Quer dizer que você está emprestando dinheiro para alguém. Pode ser para um banco, uma instituição financeira, pode ser para o governo, pode ser para uma empresa. Em geral, tirando as empresas que estão com risco de quebrar e dar calote, renda fixa tem um risco menor do que as ações. Ou pelo menos, se a gente pegar a mesma empresa, a dívida dessa empresa tem menos risco que a ação dessa empresa. Até porque se a empresa quebrar, ela vai para a liquidação e primeiro tem que pagar imposto, depois funcionário, depois os credores, ou seja, quem emprestou dinheiro para ela, e por último, os acionistas. Então, se renda fixa em geral, tem menos risco que renda variável, e o multimercado pode pôr em renda fixa, renda variável, derivativos que tem muito mais risco, e câmbio, por exemplo, é verdade que o multimercado tem mais risco que renda fixa. Como gestores dos fundos multimercados têm mais liberdade para escolher onde investir, as taxas cobradas são menores. Nananina não! Completamente errado, Alcides! Como funciona? Como o gestor tem que entender de renda fixa, de renda variável, de câmbio, às vezes de derivativos? O gestor multimercado precisa ser um cara completo, um cara mais técnico, a equipe precisa ser maior. E isso incorre em taxas maiores. Ou seja, é justamente o inverso do que falamos. Por ter mais liberdade, ele precisa ter mais conhecimento e, por isso, mais taxas serão cobradas. Em média. Pri, eu sei que você pegou a matéria e você preparou aí umas contas, uns levantamentos. O que temos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ó, esses dados aqui, só para a gente acreditar a fonte, foi a Ambima que passou, que é a entidade que representa o mercado de capitais. Tem vários dados interessantes lá no site da Ambima. E o que a gente vê aqui, então, Sami? Essa... O que é isso? É uma pizza? Não é uma pizza, porque tem uma bola no meio, né? Donut. Um donut. Então, aqui esse é o nosso donut aqui. A parte de morango do donut. A parte de morango, que é a mais gordinha. É. Tem 39%, são os investimentos em fundos de renda fixa. Sim. Daí, a segunda classe, com maior volume de investimento, isso é em termos de patrimônio, de valor investido, são os fundos multimercados, que a gente acabou de ouvir. Diga-se de passagem que muitos, inclusive, são predominantemente de renda fixa, mas fundos multimercados, como o próprio nome diz, pode investir em várias classes de ativos. Exatamente, que era um dos nossos mitos. Mitos, exatamente. Mito, verdade. E aí, o que a gente tem aqui? Aí depois fundos de previdência, fundos imobiliários, mas são 2%, fundos imobiliários. Ações 10%. Exato, mas o que mais importa aqui desse levantamento são os fundos multimercados com 22%, é uma classe que está crescendo muito. Samidana, vale a pena investir em fundos multimercados? Como escolher? Conta tudo pra gente. Olha, fundos é sempre aquele dilema. Você está pagando um gestor para fazer as escolhas em seu nome. Teoricamente, o gestor é uma pessoa bem capacitada e ele te cobra uma taxa. As taxas ainda são altas. Hoje, em média, são 2% de administração mais 20% de performance. Porém, a questão é, ele se paga? Então você tem que olhar quem é o gestor, o histórico, porque tem muito gestor que foi bem nos últimos 5 anos, mas o histórico dele não é lá essas coisas. O mercado está em alta. Então, às vezes, o cara está tomando mais risco. A bolsa subiu 30 no ano passado, ele subiu 50. Se a bolsa caísse 30, ele ia cair, às vezes, 60, 70. Então, tem que olhar esses momentos. E também métricas, né, que a gente chama de risco. Qualquer dia a gente fala sobre isso, para saber se um gestor gera o alfa, ou seja, se ele gera mais retorno do que o risco que ele incorre ou expõe os seus cotistas. Mas acompanhar o gestor, rendimentos passados
e principalmente longo prazo. E por fim, lê a estratégia do gestor, né? Porque tem gestores que vão mais para alguns tipos de mercado, mesmo sendo multimercado, outros em outros tipos, outros vão operar mais ações, você tem renda fixa com risco maior, então tem que ler direitinho porque você está compartilhando também a sua estratégia com ele. A hora que você assina lá, você está falando, ó, eu vou na sua. Muito bom, Sami. A gente aqui no Cafeína, então, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Sim. Cada dia a gente traz um pouquinho de conteúdo, é bastante coisa, né, Sami, para Muita entender coisa. de investimentos. É um mundo, mas a gente tá com essa missão aí, 2020, tirar você da poupança. Você já não saiu, E o né? julgamento do telão. O julgamento do telão. Você São pode, duas missões, você a primeira é pode ligar poupança, depois no telão. telefone da Pri, perguntando se você gosta ou não do telão, depois ela vai deixar o telefone dela pra quem quiser. 96777. Tô brincando. Não vai deixar? Não, então põe o comentário, a gente vê, vai ter uma contagem, vai ter uma apuração, vai ter uma auditoria para ver se esse telão será explodido e mandaremos para casa de alguém de presente ou se ele continuará. Também há a opção de mudança do telão, por exemplo, ficar menorzinho. Ter um telão que nem Doni Denútil, que é um Ele telão me dá de uma pé. segurança, entendeu, Sam? Ah. Quando ele tá perto de mim, assim, eu me sinto completa. É o com telão ele. policial. Dá segurança. Ele me lembra do que eu tenho que falar, sabe? Eu não sei, eu acho ele bonito, eu gosto desse símbolo, mas também não sei, quem manda aqui é vocês, o que eu acho, que a isso Pri mesmo. acha, não faz diferença Não faz a nenhuma, mínima diferença. não O que faz a importa é o que menor vocês diferença, acham. mas o que eu tenho que dizer é que o Cafeína de hoje fica por aqui, não esqueça de deixar seu like, né, dona Priscila? Isso, tocar o nosso sininho, Invest News, Investflix, Facebook, Twitter, Instagram, seguir todas as redes, Spotify, podcasts. Falar para amigos, para inimigos, para parentes, Pra todo mundo. para desconhecidos. Amanhã estamos de volta às 7 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.